Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre transcrição fonética. Para a gente começar a abordar esse assunto, a gente vai ver um trechinho do filme My Fair Lady, que é um musical da década de 50 com a Audrey Hepburn no papel principal. Vamos ver então. There. Who's hurting you, you silly girl? What do you take me for? I'm a Bible elf. I never spoke a word. Shut up. Do I look like a policeman? Then what do you take down me words for? How do I know you took me down right? You just show me what you wrote about me. Oh. What's that improper writing? I can't read it. I can. I say, Captain, now buy your flour off a poor gal. Oh, it's because I called him Captain. I meant no harm. Oh, so don't let him lie charge to get me for a word like that. I'll make you don't know no what... charge. Really, sir, if you are a detective, you needn't begin protecting me against molestation from young women until I ask you. Anyone could tell the girl meant no harm. He ain't no techie, he's a gentleman. Look at his boots. He's no gentleman. He ain't interfere with a poor girl. How do you do it, may I ask? Simple phonetics, the science of speech. That's my profession. Also my hobby. Vocês devem ter reparado nesse trecho do filme que a gente tem ali um senhor, que é o professor Higgins, que ao ver a florista, interpretada pela Audrey Hepburn, se escandaliza com o modo de falar errado da florista. É preciso observar que esse dialeto da florista é chamado de Cockney. O Cockney é uma espécie de dialeto caipira do inglês britânico. O professor Higgins, então, se escandaliza porque, para ele, a variante de prestígio seria o que a literatura convencionou chamar de received pronunciation, que é o inglês falado, por exemplo, pela rainha da Inglaterra. A partir daí, o professor Higgins resolve, então, reportar ou reproduzir num caderninho a fala da florista. E ele chega a um ponto tal que vai até a florista e, como vocês viram na cena, pede-lhe que veja como ela fala. Mais ainda, pede a ela que veja como ela fala mal. O que é que o professor apresenta para a florista nesse momento em que mostra a ela o seu caderninho? O que o professor Higgins tem anotado no caderninho é a transcrição fonética da fala da florista. E a partir daí, então, se desenvolve toda a temática do filme que vai girar em torno de uma aposta que o professor Higgins faz com um colega seu de que ele é capaz de transformar aquela caipira, vamos dizer assim, numa lady da sociedade inglesa. Para fazer essa transformação, o professor Higgins vai justamente tentar fazer a florista alterar a maneira como ela fala. E essa alteração, entre outras coisas, prevê o ensino de alguns ditongos que o Cockney produz e que não são aceitos na variante de prestígio para o inglês britânico. Esse filme, então, ele vai colocar para a gente, especialmente, duas questões importantes. A primeira delas é com relação à concepção sobre língua que o professor Higgins tem. Vejam que, ao dizer para a florista do seu escândalo com relação à forma como ela fala, com relação ao dialeto da florista, o professor Higgins assume uma postura completamente normativa. Essa visão normativa que o professor Higgins demonstra com relação à língua é a mesma visão que a gente recebe, por exemplo, durante o nosso processo de escolarização. É a visão da gramática tradicional, no sentido de nos ensinar que existe um certo e um errado com relação à língua. O certo que deve ser seguido e o errado que deve ser evitado, porque acaba sendo, inclusive, muitas vezes estigmatizado.
A visão que os linguistas têm, entretanto, sobre a língua é bastante distinta. Para os linguistas, não existe a noção de certo ou errado sobre a língua. Os linguistas impõem sobre as línguas uma visão descritiva, quer dizer, os linguistas se preocupam com a língua em uso, com a língua que os falantes usam, e não se preocupam em dizer como é que eles deveriam usar a língua. Vejam, portanto, que essa fala do professor Higgins, como a gente acabou de mencionar, tem então um teor normativo bastante forte. Essa é uma primeira questão para a qual a gente deve atentar com relação ao filme. A outra questão é uma questão que nos interessa diretamente aqui para a aula de hoje e concerne a função da transcrição fonética. É importante lembrar que esse filme é baseado num livro chamado Pigmalion, do escritor irlandês George Bernard Shaw. Como um escritor que viveu ali na virada do século XIX para o início do século XX, ao introduzir a figura do foneticista no seu livro, Bernard Shaw acaba por introduzir também a maneira como se fazia fonética nessa virada de século XIX para século XX. Era uma maneira muito impressionística, no sentido de que, por essa época, os estudos fonéticos se baseavam fortemente na impressão auditiva que o foneticista tinha relativamente à cadeia da fala e, portanto, ao fazer a transcrição, ao anotar a cadeia da fala, o que estava em jogo, muitas vezes, era justamente essa impressão auditiva. Para evitar eventuais vieses relacionados a essa veia impressionística da fonética, existia um treino muito rigoroso para os foneticistas para que eles conseguissem não só pronunciar uma gama bastante vasta de sons da fala, mas também perceber uma gama bastante vasta de nuances sobre as quais se produzem os sons da fala. O professor Higgins, portanto, é esse foneticista, um foneticista altamente treinado nessa tarefa de ouvir e produzir os sons da fala. É dessa maneira que ele vai acabar, então, ensinando a florista a fazer, a deixar de fazer os ditongos do Cockney e fazer as sequências fônicas como previsto na Received Pronunciation. É importante, então, que a gente, já neste momento, observe justamente essa primeira função da transcrição fonética. Para que é que serve a transcrição? Para que é que a gente usa a transcrição fonética? Quais são, então, as suas funções? É preciso observar que a transcrição fonética não é usada só na linguística, mas para começo de conversa, a gente vai pensar, a gente vai focalizar os usos da transcrição fonética dentro da linguística. Um primeiro uso é, vamos dizer, aparentado a esse uso que o professor Higgins faz lá no My Fair Lady. A gente usa a transcrição fonética para retratar a fala de diferentes indivíduos com o intuito de, por exemplo, observar a procedência desses indivíduos. A linguística não realiza essa tarefa de identificar a procedência dos falantes da maneira caricata, como o professor Higgins faz. Mas existem duas disciplinas na linguística que se ocupam dessas tarefas, que são a sociolinguística e a dialetologia. A sócio, inclusive, vai caracterizar os falantes por grupo social, por faixa etária, por sexo até, dependendo muitas vezes de variantes, de variedades fonéticas que eles utilizam em suas falas. Já a dialetologia está mais preocupada em caracterizar os dialetos
com relação aos itens lexicais presentes nesses dialetos e também, no nosso caso específico aqui, as diferenças na pronúncia que as pessoas usam para produzir uma determinada palavra. A transcrição fonética possibilita registrar a pronúncia característica dos falantes de uma determinada região ou de um determinado dialeto, ao mesmo tempo em que permite aos pesquisadores estabelecer semelhanças e diferenças entre o dialeto inicialmente focalizado e outros vários dialetos. Esse é o caso específico do que aconteceu ou do que ainda está acontecendo com a lateral velarizada. Então, para alguns falantes do Rio Grande do Sul, essa variante ainda se verifica. Alguns gaúchos produzem ainda a lateral velarizada em final de sílaba e ou de palavra. Vamos escutar então esse gaúcho falando. Brasil. Viu só? O fato é que essa variante é uma variante que está caindo em desuso. Ela está sendo substituída gradativamente no português brasileiro por uma variante que a gente chama de vocalizada. É aquilo que todos nós fazemos quando pronunciamos alguma coisa como Brasil ou almoço. Também aí pensando nessa lateral, nesse som de final de sílaba ou palavra. Brasil. É possível também a gente, através da verificação das variantes, caracterizar um dialeto. Assim, por exemplo, o dialeto carioca é bastante marcado pela produção do que a gente vai chamar de chiantes. Vamos escutar esse carioca falando. Fecha a porta. Viram? Bom, como no dialeto carioca, a gente ainda pode citar outros exemplos, como o do dialeto paulista, especialmente do interior de São Paulo, onde a gente encontra uma variante de R chamada retroflexa, ou, como alguns ainda denominam, R caipira. Vamos escutar este paulista falando. Fecha a porta. Um outro emprego da transcrição fonética dentro da linguística é a possibilidade de a gente registrar línguas que até então nunca tinham sido estudadas. É possível, inclusive, a partir da transcrição, a gente chegar a um inventário de fonemas que podem, num momento seguinte, receber grafemas para uma representação desses fonemas num sistema de escrita. É, portanto, possível, com essa tarefa, propor sistemas de escritas para línguas ágrafas. A transcrição fonética possibilita também que a gente comece o estudo de outros níveis de linguagem. É a partir da transcrição fonética que a gente pode, por exemplo, verificar fatos morfológicos, como segmentação de palavra, por exemplo. A transcrição fonética, então, abre aí a possibilidade de a gente fazer a própria análise morfológica dos enunciados de uma língua. Da mesma maneira que a transcrição fonética serve como ponto de partida para análises, por exemplo, como a sintática. Isso porque a transcrição fonética acaba por fornecer informações, por exemplo, como fronteiras de sentenças, fronteiras de constituintes, que são fatos que interessam diretamente aos sintaticistas. Para além dos empregos da transcrição fonética dentro da linguística, é possível empregá-la também noutros campos, como, por exemplo, a música. Existem músicos que precisam da transcrição fonética para registrar, por exemplo, letras do canto erudito. Essa necessidade vem do fato de que é preciso, por exemplo, que um cantor finlandês
consiga saber o que é que tem, qual é a letra de uma canção, por exemplo, em português brasileiro, porque isso tem uma relação direta com a partitura das músicas. Isso acontece porque algumas vezes uma nota equivale a um som da fala, ou então a gente tem mais de um som da fala no espaço de tempo de uma nota e assim por diante. Para além dos cantores, também os fonoaudiólogos utilizam a transcrição fonética na sua prática clínica. Para as fonos, a transcrição fonética vai ser uma ferramenta de trabalho interessante porque possibilita que elas façam uma primeira avaliação da fala dos sujeitos que as procuram para alguma espécie de terapia. As fonos, então, realizam uma primeira triagem dos seus pacientes baseadas em dados que elas gravam e que em seguida vão transcrever para ver o que é que está desviando nesses dados relativamente a uma fala, vamos dizer, não patológica. Mas por que afinal das contas, a gente tem que usar a transcrição fonética para fazer todas essas tarefas que a gente vinha comentando até aqui? Por que não basta uma transcrição ortográfica? Vamos então ver aí, vamos então contrapor a transcrição fonética à transcrição ortográfica. Você já deve ter ficado em situações em que, por alguma razão, dava branco no momento em que você tinha que escrever alguma palavra. Quer dizer, você não se lembrava direito que letra você tinha que usar para escrever aquela sequência. Por que isso acontece? A questão é que todo sistema de escrita é um sistema arbitrário. Ou seja, por que é que berinjela se escreve com J e tigela se escreve com G? Porque se convencionou dessa maneira. No máximo, o que acontece é que algumas palavras preservam em sua ortografia alguma informação de cunho histórico. É o caso, por exemplo, de hoje, da palavra hoje, que no latim era grafada com H, porque no latim existia um som inicial dessa palavra representado pela letra H. É o caso também da palavra exceção, que tem lá no seu início os grafemas E, X, para depois a gente fazer o grafema C, o E e assim por diante. A palavra exceção também é uma palavra de origem latina e esse EX de início era um prefixo latino que significava para fora e em latim se grafava com X. A ortografia da língua portuguesa, portanto, conservou essa informação histórica, mas o fato é que os falantes, qualquer falante de língua portuguesa, desconhece esse tipo de informação e nem tem mesmo por que reconhecê-la, por que saber dela. Não é preciso saber da história da língua toda para a gente usar essa língua. Então, se a escrita é baseada fundamentalmente em convenções, algumas delas advindas de informações históricas da língua, isso faz com que a escrita não seja uma boa ferramenta para retratar os sons da fala. Além disso, a gente tem ainda alguns outros problemas. Por exemplo, existem muitos mais sons da fala do que os grafemas que a gente usa para escrever, ou do que os grafemas disponíveis no nosso sistema alfabético. É só a gente pensar, por exemplo, que o nosso alfabeto tem lá 23 letras. Se a gente for contar os sons que a gente tem na língua portuguesa, a gente vai obter mais de 40. Há, portanto, aí pelo menos um descompasso numérico, né, entre os sons e as letras disponíveis para eventualmente representá-los. Temos ainda um outro problema. Da mesma maneira que a gente vê lá uma falta de correspondência entre fala e escrita na nossa própria língua,
A gente vê também uma falta de correspondência entre fala e escrita com relação a línguas distintas. Assim, por exemplo, o encontro vocálico que a gente grafa em português com as letras EU e que a gente vai ler como eu, em alemão é lido como oi e em francês é lido como e, por exemplo. E pensando nessas arbitrariedades todas da escrita, que o George Bernard Shaw, aquele mesmo escritor irlandês que a gente comentava no início da aula, a propósito da autoria do Pigmaleão, que é o livro que dá origem ao filme que abre a nossa aula, o George Bernard Shaw propôs uma brincadeira com a palavra fish do inglês. Essa palavra é grafada pelas letras F-I-S-H. Mas o George Bernard Shaw propôs que ela pudesse ser também grafada pelas letras G-H-O-T-I. O argumento dele para essa possibilidade é de que o GH acaba representando, noutras palavras da língua inglesa, o mesmo som que a letra F representa nessa mesma língua, que é o som F. Além disso, ele observava que o som, que a letra O pode representar o mesmo som que a letra I representa em fish, tomando por base, por exemplo, palavras como women. Para terminar, o TI acaba representando na língua inglesa o mesmo som que o SH, ou seja, o som sh, que a gente tem, por exemplo, numa palavra como action, que é grafada com a sequência TI. Nós vamos falar então agora justamente sobre o surgimento da transcrição fonética. Alguns foneticistas elaboraram uma ferramenta que acaba sendo utilizada até hoje para a gente fazer a transcrição fonética. O que baseia essa ferramenta é justamente a noção de que a gente pode propor uma correspondência bionívoca entre símbolo e som, ou seja, é a possibilidade de a gente ter um símbolo para representar cada som da fala. A essa ferramenta deu-se o nome de Alfabeto Fonético Internacional. E é justamente sobre ele que a gente vai falar agora um pouquinho. O Alfabeto Fonético Internacional, também chamado de IPA, que é a sigla do nome dele em inglês, ele é baseado, num primeiro momento, no próprio alfabeto romano que a gente utiliza. Dessa maneira, num primeiro momento, fornecem-se, associam-se aos caracteres do alfabeto romano alguns sons. É o que acontece, por exemplo, com o som de P, com o som de S e assim por diante. Não há, como a gente já mencionou, caracteres suficientes do alfabeto para representar todos os sons. Então, uma primeira medida para se tentar contornar esse problema é usar, além dos caracteres minúsculos, também os caracteres maiúsculos. Ainda assim, a gente ainda precisa de outros símbolos. É por isso que os foneticistas propuseram recorrer ainda a caracteres do alfabeto grego. Você vai ver, por exemplo, na tabela do IPA, que a lateral palatal é muito semelhante à letra lambda do alfabeto grego. Da mesma maneira que a gente tem ali, para fricativa bilabial, por exemplo, a letra beta do alfabeto grego e assim por diante. Só que também não eram suficientes os caracteres do alfabeto grego para dar conta de representar todos os sons que os foneticistas retratavam ou relatavam nas línguas do mundo. Esgotadas, então, as possibilidades de utilizar caracteres do alfabeto romano e também do alfabeto grego, o que se passou a fazer foi inventar símbolos para representar alguns sons.
Isso é o que acontece, por exemplo, com o símbolo que representa a fricativa pós-alveolar surda sh. Na verdade, se você olhar bem, ela é o símbolozinho da integral lá da matemática, da função integral da matemática. Outros símbolos não têm absolutamente nenhuma relação com nada conhecido. É o caso, por exemplo, do símbolo para o TEP alveolar. Ele lembra lá um cabinho de guarda-chuva, mas, de novo, ele não tem nenhuma relação com nenhum sistema notacional que a gente conhece. Ali no IPA ainda, na tabela do IPA, é preciso verificar que existe uma separação para os sons consonantais e para os sons vocálicos. Isso porque essa tabela agrupa os sons de acordo com os parâmetros articulatórios tomados para a caracterização de consoantes e para a caracterização de vogais. Então, para as consoantes, a gente tem ponto, modo de articulação e sonoridade como os parâmetros classificatórios. Esses parâmetros a gente pode ver dispostos nas linhas e nas colunas da tabela maior. De que modo? Os modos de articulação são dispostos nas linhas da tabela das consoantes, enquanto os pontos de articulação são dispostos nas colunas. A convenção que se adotou para retratar a sonoridade é a seguinte: vocês observam que existem em várias células da tabela dois símbolos. Então, o da esquerda anota sempre a consoante surda, ao passo que o símbolo da direita vai anotar sempre a consoante sonora. Ainda sobre o quadro das consoantes, é preciso verificar que existem ali algumas células ou metades de célula em branco e outras sombreadas. O que é que significa isso? As células em branco significam que os sons que poderiam estar ali, embora sejam fisiologicamente possíveis de serem realizados, ainda não foram encontrados em nenhuma língua do mundo. Pode ser que ainda sejam encontrados numa língua. Isto a gente não tem como prever, não tem como saber, mas enfim, os pontos, as células em branco, demarcam, denotam possíveis articulações para os sons da fala. É o contrário das células sombreadas. O sombreamento indica justamente a impossibilidade da realização de certos sons decorrentes ali do cruzamento de um ponto com um modo de articulação. Assim, por exemplo, a gente tem lá o quadro da oclusiva glotal surda que está sombreado. Por que é que se sombreou esse ponto específico da tabela? Porque é impossível a gente fazer oclusão das pregas, ou seja, aproximar as pregas, ao mesmo tempo em que a gente precisaria afastá-las para produzir a consoante surda. São dois movimentos fisiologicamente antagônicos, portanto. Além, então, desses parâmetros seguidos, dessas convenções estabelecidas para a montagem do quadro das consoantes, existem também algumas convenções que se seguem para montar o quadro das vogais, que está logo abaixo na tabela do IPA. Assim, então, a gente tem como os três parâmetros articulatórios que caracterizam as vogais: a abertura da mandíbula, a posição do dorso da língua no interior do trato e o arredondamento dos lábios. Veja, então, que esse primeiro parâmetro de abertura da mandíbula é veiculado nas linhas do quadro, ao passo que a informação relativa ao movimento de dorso no interior do trato é retratada nas colunas. Além disso, o movimento dos lábios, o arredondamento dos lábios, é retratado da seguinte maneira. Você vai observar que, cruzando-se uma linha com uma coluna, a gente tem dois símbolos lá. Isto significa que o da esquerda anota uma vogal não arredondada, ao passo que o da direita anota a vogal arredondada.
São essas, então, as convenções que você tem que saber, as principais convenções que você tem que saber para utilizar o IPA e para fazer a transcrição fonética. A gente vai ver agora o depoimento de uma fonoaudióloga que vai falar para a gente sobre a utilização que ela faz do IPA e da transcrição fonética na sua prática clínica. Vamos escutá-la então. A tradução para o português é Alfabeto Fonético Internacional, e o alfabeto fonético ele tem que função? É exatamente de registrar os sons da língua. Então é um alfabeto que tem símbolos para todos os sons das línguas naturais. Esses símbolos, eles devem ser conhecidos por todas as pessoas que lidam com línguas. Inclusive, as pessoas que estão estudando inglês, por exemplo, quando pegam um dicionário, do lado, entre colchetes, tem uma transcrição. Essa transcrição é a transcrição fonética ou fonológica, dependendo do dicionário daquela palavra. Então, é como ela é produzida no momento da fala. Por quê? Porque os sons, as letras do alfabeto, elas não traduzem exatamente aquilo que é falado. Então, só para entender que o alfabeto fonético, ele tem a função de registrar os sons da fala como eles são falados. Nesse sentido, qual que é a importância para eles na fonoaudiologia e na clínica? É exatamente a possibilidade da gente registrar a fala do paciente do jeito que ele falou. Porque é a partir do modo como ele fala que eu vou poder identificar os sons que ele usa, se os sons que ele usa são os sons pertencentes àqueles que fazem parte da língua portuguesa, se ele tem todos os sons da língua e se ele usa adequadamente esses sons. Bom, mas afinal das contas, como é que a gente faz a transcrição fonética? É para isso que a gente se volta agora, então. Vamos ver como é que se realiza a transcrição fonética. Para fazer a transcrição, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gravar dados de fala de um sujeito que produza algum tipo de som que a gente quer enfocar no nosso estudo. Mas é preciso ter cuidado e atentar para o fato de que o sujeito que vai ser gravado precisa estar ciente de que ele está sendo gravado. Isso porque não se pode gravar ninguém sem autorização da pessoa. Uma prática dessas acaba constituindo crime. Então, sempre o sujeito tem que estar ciente de que ele está sendo gravado. Colhidos os dados, a gente então passa a escutar esses dados para perceber qual som foi produzido. Ou seja, para perceber onde o som foi articulado, de que maneira esse som foi articulado. Cruzando então informações como essas de ponto e modo de articulação, ou abertura de mandíbula e posição de dorso no trato, a gente vai chegar a um símbolo da tabela do IPA. A nossa tarefa, então, consiste em ir anotando som por som até que a gente termine de transcrever toda a fala do nosso sujeito. Observe que toda a transcrição fonética deve ser feita entre colchetes, ou seja, a gente abre o colchete quando a gente começa a transcrição e fecha o colchete quando a gente termina. Para que isso? Para sinalizar que ali dentro dos colchetes a gente tem sons da fala. Você sabe que as nossas pregas vocais fazem um movimento abre e fecha? Quando estamos calados, elas estão abertas. E quando falamos ou cantamos, elas se fecham. Neste momento ocorre a fonação. Além destes movimentos, as pregas também podem se chocar, e isso não é bom. Portanto, tenha cuidado com gritos, pigarreios e tosses. Também não é legal praticar esporte e falar ao mesmo tempo. Sem esses cuidados simples, suas pregas vocais podem criar calos, nódulos, pólipos, edemas
e ofendas. Há também outras dicas simples e muito importantes para manter sua voz saudável, como a maçã. A maçã possui propriedades adstringentes que auxiliam na limpeza da boca e da faringe, favorecendo uma voz com melhor ressonância. Evite usar roupas apertadas, principalmente nas regiões do abdômen, cintura, peito e pescoço, pois isso poderá dificultar a respiração. Como deve ter ficado claro ali a partir do quadro, a nossa voz é alguma coisa bastante delicada e por isso é importante a gente cuidar bem dela para que a gente não perca a voz, porque a recuperação depois é alguma coisa muito mais custosa e às vezes impossível, no sentido de recuperá-la como ela era antes de a gente perder. Bom, como também deve ter ficado claro para vocês na aula de hoje, a necessidade de se propor uma notação para os sons da fala distinta de uma notação ortográfica vem especialmente do fato de não haver correspondência entre fala e escrita. Aprender essa notação é quase que um novo processo de alfabetização, mas ela requer, sobretudo, uma atenção muito grande para a maneira como os sons da fala são produzidos. Além disso, realizar a transcrição é um exercício que requer muita paciência, porque muitas vezes a gente precisa voltar para conferir a transcrição. Muitas vezes algumas coisas não ficaram claras e por isso uma tarefa de transcrição nunca é uma tarefa rápida. Bom, vamos então para as nossas dicas de estudo da aula de hoje. A primeira dica é justamente o filme My Fair Lady, dirigido pelo George Cukor e distribuída pela Warner. Vocês podem tirar esse filme e ver lá o que é que se o professor Higgins, no fim das contas, consegue realizar o objetivo dele de transformar a florista em lady, mudando a maneira de ela falar. A segunda dica da aula de hoje é justamente o filme Pigmalião, escrito pelo George Bernard Shaw. Esse livro é justamente o livro que dá origem ao filme, então, se você eventualmente não tiver acesso ao filme, uma boa dica é você ler o livro.